Este mês, o tema das mensagens é: quem é a minha referência? Essa pergunta exige de nós uma reflexão profunda, porque sua resposta, certamente, vai apontar quem ou o que está direcionando o caminho que estamos seguindo na nossa jornada cristã. Na linguagem do dicionarista Evanildo Bechara, referência quer dizer: 1. Menção a pessoas, obras, opiniões. 2. Relação existente entre assuntos ou coisas. 3. O que serve de modelo ou ponto de apoio. Evanildo Bechara, Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Rio, editora Nova Fronteira, 2009, verbete, página 764. Portanto, à pergunta, quem é a minha referência, vamos procurar respondê-la sobre a ótica do ponto de apoio. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24. Amém? Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
Senhor, a tua palavra está exposta. Usa-me, Senhor, para que eu fale aquilo que o Senhor falou em meu coração, que ela possa frutificar no coração dos ouvintes. Perdoa os meus pecados. Derrame sua graça sobre a tua igreja. Dá-nos a tua paz. É o que eu peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. A bem conhecida parábola do filho pródigo é muito rica em conteúdo de experiência de vida e em seu sentido bíblico-teológico. Jesus usa as parábolas, que é uma história curta e alegórica, para ensinar lições espirituais ou para transmitir verdades sobre o reino de Deus. São situações familiares e exemplos do cotidiano para ilustrar conceitos mais complexos ou abstratos. As parábolas de Jesus são um meio eficaz de comunicar ensinamentos de forma acessível e memorável. Pródigo significa extremamente extravagante, que desperdiça dinheiro, um esbanjador, um gastador desenfreado. Mas este, na verdade, é um detalhe secundário na parábola de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, é importante no processo de discernimento e transformação do rapaz pródigo. O capítulo 15 começa com um questionamento feito pelos fariseus e saduceus, conforme versos 1 e 2, que diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus era criticado porque recebia publicanos e pecadores. Aí Jesus apresenta 3 parábolas que formam este capítulo, cujo pano de fundo das 3 parábolas é sobre aquilo que está perdido. A primeira parábola, do verso 3 a 7, vai falar sobre a ovelha perdida. A segunda parábola, que vai do versos 8 a 10, vai falar sobre a dracma perdida. A terceira, que é o objeto da nossa mensagem de hoje, vai falar sobre o filho perdido. Aliás, a linguagem usada na Nova Almeida atualizada é exatamente essa. Não é o filho pródigo, e sim o filho perdido. Ao passar das ovelhas, do animal, para o dinheiro, a moeda, para o filho, das ovelhas e do animal, para o filho, Jesus torna a exposição mais profunda e cumpre o que ele diz em Lucas 10, 22, que é a revelação do Pai, revelando o Pai. A paternidade humana é um reflexo de Deus e, por isso, serve para fazê-lo compreender. A parábola do filho pródigo ou do filho perdido é muito clara no seu desenvolvimento. Primeiro, a partida, a dissipação e a queda dos versos 11 a 16. Segundo, o arrependimento dos versos 17 a 19. E terceiro, fechando, o retorno à nova vida dos versos 20 a 24.
Os irmãos vão dizer, mas essa parábola termina no verso 32, e eu vou dizer, é verdade. Entretanto, a partir do verso 25 até o verso 32, é uma outra situação que, dada a estreiteza do tempo, não é conveniente trazer agora. O importante para a pergunta, para a resposta à pergunta, me parece estar do verso 11 ao verso 24. E na análise do texto, o verso 11 ao verso 16 vai dizer, eu vou reler apenas para um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 2 filhos, o rompimento, e a gente percebe que aqui não se fala da mãe, fala-se do pai. E a gente fica analisando, mas por que a mãe não se faz presente? Porque, na verdade, Jesus está trazendo uma parábola para mostrar a relação do Pai, Deus Criador, com o homem. Só por isso não se falou. Mas se quiséssemos parafrasear, poderíamos dizer que um pai e uma mãe tinham 2 filhos. E o filho chega para a mãe, para o pai, pai, me dá a minha parte, que eu quero sair. E isso é muito comum. É muito comum, até mesmo naquelas famílias de pouco recurso. Quantas vezes, e quantos de nós talvez já não tenhamos ouvido um filho falar assim, pai, me libera, eu quero trabalhar, eu quero ir para o mundo, eu quero viver. Essa vida aqui está muito sem graça, eu quero sair, eu tenho que conquistar o mundo. Então, nós podemos entender que a palavra aqui, herança, pode ser sim um sinônimo de emancipação. Dá a minha emancipação para que eu vá construir a minha vida. No aspecto teológico, essa emancipação significa a rejeição e a insubmissão ao controle de Deus sobre nossa vida. Desobediência. Quando a gente sai da casa do Pai, certamente é uma desobediência, porque o Pai está cuidando da gente. E eu diria até uma outra situação. O Pai permite sim que um filho saia de uma casa humana. Em que momento? Com o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, não Deus. Deixará a casa do seu pai. A minha filha, quando casou, ela deixou a casa de pai e mãe e foi ser uma só carne com o marido dela. Todas as que se casam, todos os que se casam, deixam
de ser do pai e da mãe, deixam a casa, mesmo que morem na mesma casa, eles deixam a casa porque eles constroem uma nova família. Neste caso, há uma permissão de Deus. Vá lá, construa a sua família. Mas enquanto isso não acontece, o filho deve ficar em casa, a filha deve ficar em casa. Mas não, eles querem ganhar o mundo. Pegam o que tem e vão para o mundo. Jesus, quando fala, foi para uma terra estrangeira, distante, ele está dizendo aqui que distante significa longe da presença paterna, ou num desterro voluntário, buscando uma falsa liberdade. E por que o filho sai da casa do pai? E aí, nos dois sentidos, no social, no familiar, mas também e principalmente no sentido espiritual. Por que ele sai? Porque ele se acha dono de si mesmo. Por isso ele opta, como esse jovem, opta por uma vida desregrada, uma vida libertina, que logo leva à miséria. Porque Provérbios vai nos dizer, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Provérbios 23, versos 21. E ele passa a ter uma vida desregrada, uma vida sexual desregrada. Ele não é casado, então ele vai para os bordéis. E quando ele vai para os bordéis, Provérbios também faz o alerta. Diz, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Provérbios 29, versos 3. Mas por que isso acontece? Porque ele não tem maturidade suficiente para administrar o dinheiro que seu pai lhe deu. Esbanjou tudo numa vida dissoluta. Como sobreviver nestas condições? Viver uma vida dissoluta, irmãos, é quando muitas pessoas, muitas vezes no plano real, acham que são donas de tudo. Por exemplo, é comum as pessoas dizerem, sou dono do meu corpo. Mas isso é uma grande falácia. No mundo, embora o corpo seja seu, você não manda nele. Ele fica à mercê da vontade dos outros. Por isso, muitas mulheres abortam, porque eles dizem que não deveria ter o filho que você não planejou. Muitos se tatuam, maculando o templo do Espírito Santo, porque dizem, se tatuem, está na moda, todo mundo faz. Se embriagam e se drogam. E dizem, se embriague, se drogue, porque isso te dá alegria e a sensação de liberdade. Se prostituem, porque dizem, se prostituam, porque isso lhes dará muito dinheiro. Afinal, você é dono da sua vida e do seu corpo. O mundo quer destruir as pessoas. O mundo trabalha pela destruição das pessoas. E aí podíamos dizer que aquele jovem que um dia disse, pai, eu vou para São Paulo ganhar a vida. Eu vou vencer em São Paulo e depois vou voltar rico
para a nossa cidade, para a minha terra. Ele vai para São Paulo. Ele diz para o pai: pai, eu já tenho o 1º grau, eu vou conseguir um emprego fácil. Mas quando ele chega em São Paulo, ele não consegue. Porque até para quem tem curso superior, está difícil conseguir emprego. Quanto mais quem tem apenas o 1º grau. Ele não consegue. E o pouco dinheiro que ele tem, ele acaba gastando numa pensão. Triste, ele vai beber. Triste, ele começa a se perder. Querendo ganhar algum, ele vai aceitar o convite de um malandro para vender uma trouxinha, para vender um pico de droga. Ele vai se perder, ele vai ser preso, ele vai sofrer horrores no presídio, porque ele estava longe da casa do pai, estava longe da proteção do pai. Assim também acontece, irmãos, com aquelas pessoas que deixam a casa do pai, o templo, dizendo que eu posso adorar o pai na minha própria casa. E no início ele adora, no início ele reverencia, mas depois, sem o calor afetuoso do abraço do irmão, sem ouvir receber o alimento da palavra, ele começa a ficar frágil, débil e fica perdido, porque está longe da casa do pai, que neste caso o templo simboliza a casa do pai, enquanto que Jesus está nos céus preparando morada para quando partirmos para lá. E aí a gente vê coisas tristes. Quantas vezes numa churrascaria, numa pizzaria, num cafezinho, andando pela calçada, a gente vê pessoas jovens, maltrapilhas, barbudas, cabeludas, sujas, remexendo latões para ver se encontra alguma coisa para forrar o seu estômago. Muitas vezes as pessoas passam por isso porque até perderam a coragem de fazer uma revisão na sua própria vida. Esse rapaz do texto, ele passou fome. Ele queria dividir com os porcos a lavagem, os boletos, as bolotas. Mas o que acontecia? O patrão falou: não, a comida do porco é do porco. Se tu quer comer, coma com teu salário. Mas que salário? O que eu recebo não dá para comprar comida. Azar teu. Se não está satisfeito, rua. E ele passa fome. E quando ele passa fome, ele lembra que na casa do pai dele, até os trabalhadores tinham fartura de comida. Ele descobre, após isso, como é ruim a casa do patrão. E aqui percebemos a necessidade de discernimento entre dois modelos, entre dois caminhos que o pastor falou, entre duas portas que o pastor falou para a gente escolher. Ou discernir para permanecer na casa do patrão, que é o mundo, ou voltar para a casa do pai, que é o rei, o reino. Todo
processo de discernimento só acaba com a firme tomada de uma decisão. O filho faz a sua opção. Prefere ser empregado na casa do pai e então ele volta. O segundo tópico, os versos 17 e 19, vai falar do arrependimento. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O fato, irmãos, é que a fome levou a refletir. Ele lembrou que até os trabalhadores de seu pai viviam com mais conforto do que ele. Ele começa a fazer a comparação. Ele começa a ver como ele era infeliz e como infeliz era a vida dele. A escolha não é difícil. Ele reconheceu que não era digno de ser chamado filho de seu pai e planejou pedir emprego. A fome, na verdade, tornou uma bênção disfarçada. O jovem, ainda que só mentalmente, impõe-se a pena a si mesmo, perder todos os direitos de filhos. E para a gente compreender, Gênesis 43, 9 vai nos dar essa ideia. Gênesis 43, 9. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. É o arrependimento, é o reconhecimento que ele perdeu todos os direitos. Com o sofrimento, ele compreende a dimensão transcendental do pecado. O pecado vai contra Deus, conforme reconheceu Davi em 2 Samuel 12, 13 e no Salmo 51, 4. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Salmo 51, 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Reconhecer o estado de pecaminosidade e se arrepender. E aí a gente passa para o terceiro tópico, que é o retorno à nova vida, e que está do 20 ao 24. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhes um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Muita gente pode achar que o filho só retornou porque está com fome. Sua volta seria um gesto oportunista. Mas não se trata disso. Jesus não está falando disso. Jesus mostra que o pai é bom. Ainda longe de chegar a casa, o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Recebeu com alegria nos seus braços. Envergonhado, esfarrapado e sujo do jeito que estava. O mesmo pai imediatamente turvou a cor do pecado e elevou a glória esplêndida do perdão. O nosso Pai está pronto a nos perdoar quando nós nos arrependemos e voltamos para a casa do Pai. O Pai não leva o assunto para a dureza da via legal. O que é que diz Deuteronômio 21, versos 20 e 21? Por favor. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e tema. O Pai é bom. O Pai não adota o castigo que leva à morte, mas ao contrário, ele se deixa levar pelo afeto paternal. Jeremias 31, 20 vai dizer: por isso se comove por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele. O texto todo vai dizer: não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração, e de veras me compadecerei dele, diz o Senhor, o nosso Pai. Ele se compadece da gente. Ele não leva as nossas ofensas em consideração. Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos trazer de volta para o aconchego amoroso. Ele está pronto para nos proteger. E é isso que Jesus está ensinando nesta parábola. Que o Pai está aberto, de braços abertos, esperando. Vamos usar até uma expressão: está torcendo para que a gente volte. Não para que a gente vença no mundo. Não para que a gente continue no mundo, mas para que a gente volte, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha o discernimento de escolher o que é certo. O abraço do Pai sela a reconciliação, antes mesmo que o filho verbalize a confissão. Ele voltou e é recebido como filho. Traje e anel são sinais exteriores, sinais visíveis deste reencontro e dessa restauração de vida
de dignidade. Por mais que o filho esperasse uma boa acolhida do pai, jamais esperava que o pai lhe fizesse uma festa tão grande. Nós queremos voltar. Muitos de nós queremos nos reconciliar, mas às vezes a vergonha dos nossos pecados nos impede. Vem como uma barreira que impede que nós cheguemos até o Pai. Só o arrependimento. Só o arrependimento faz com que aquela barreira seja quebrada e o caminho seja aberto para você seguir em frente. O pai se compadece do filho que retornou ao caminho certo, em gesto de extrema generosidade. Compartilha com o filho não apenas o pão ao faminto, mas também a melhor roupa, a melhor sandália, as sandálias novas, anel no dedo, novilho cevado, e festeja. Na casa do pai nunca faltou alegria. Nunca. Na casa do pai não tem miséria, não tem tristeza, não tem dor. O mundo nos dá isso. O mundo nos cobra isso. Mas o pai não. Ele só quer que nós estejamos lá. Por isso que quando o filho é encontrado, as boas novas chegam como um convite. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, verso 6, mesmo capítulo, quando ainda falava da ovelha. Ele chama para alegrar porque achou uma ovelha. Imagine quando ele acha o filho, quando ele recupera o filho. E a gente pode ver o valor dessa relação no número de versículos. O versículo da ovelha são 3, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 5. O do dinheiro são 3, 8, 9, 10. Mas o do filho perdido, dos 11 ao 24, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 14 versículos, dada a importância do filho ser restaurado ao lar do pai. Como o pai falou, o filho estava morto e perdido, mas agora reviveu e foi achado. É motivo para festejar. Assim é com a salvação do pecador. Há alegria no céu com cada pecador que é salvo. Conforme disse Jesus, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versos 10. Ou seja, uma vida nova merece ser festejada. Mas qual a aplicação da mensagem? A mensagem para as pessoas é induvidosa. Todos devem fazer uma opção clara e evidente entre o mundo onde nada é partilhado, nem a lavagem dos porcos, e a casa do Pai, onde tudo é partilhado e ninguém passa fome. No livro de Atos vemos uma das características da casa do Pai, que é a partilha do pão e dos bens. Por favor, Atos 2, versos 44 a 46. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. 4, 32, 35. Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Essa é a casa do Pai. Aqui é o exemplo da casa terrena do Pai. Aqui nós repartimos o pão nas ceias e nas necessidades dos irmãos. A igreja contribui nas necessidades dos irmãos. Basta que os irmãos percam o seu acanhamento e digam que precisa. Aqui nós temos uma vida em comum. Aqui nós oramos. Aqui nós cultuamos. E quando nós oramos em conjunto, o clamor vai aos céus. Às vezes, e eu não tenho dúvida disso, todos nós somos pessoas de oração, mas se cada um orar apenas em sua casa, e não na casa do Pai, não sobe um clamor, não há um volume de sons para que Deus escute. Não que Ele não nos escute na solidão do quarto, até porque o Jesus manda que se feche a porta, e na solidão, mas na solidão do quarto, o texto fala que o Pai vê a gente. Mas é na igreja, reunido, que Ele escuta o clamor. Eu escutei o clamor do meu povo. Deus gosta de muita gente pedindo, muita gente adorando, muita gente intercedendo. E o melhor lugar para isso acontecer é na casa que Ele deixou pronta aqui na terra, é na igreja, é no templo. É falacioso achar que fora do templo eu resolvo as coisas. Porque embora a salvação seja individual, quando Deus vier buscar, Ele vai buscar a noiva, a igreja. Ele vai buscar os que estão na igreja, os que estão na casa do Pai. Por isso, meus irmãos, concluindo, eu gostaria de dizer que muitas vezes precisamos sofrer para aprendermos a discernir a vontade do Pai. Não que o sofrimento seja essencial para esse discernimento, mas sem ele, nem sempre conseguimos avaliar a dimensão do reino de Deus, que Jesus nos ensinou a buscar. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sair da casa do Pai é afastar-se de Deus. Viver em terras estranhas é viver longe de Deus, ou seja, é viver sem Deus. Voltar à casa do Pai é reconciliar-se com Deus. Então eu pergunto, para você responder para si mesmo, você quer continuar no mundo onde até os porcos têm melhor tratamento que você e impera o sofrimento e a dor? Ou retornar à casa do Pai,
onde tem amor, dignidade, segurança e alegria. E o Senhor nos fala: volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre nós, sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor. Jeremias 3, versículo 12. Uma semana abençoada para todos.